Para iniciarmos aqui, nós vamos apresentar, quem vai falar para nós sobre rins é o Dr. Dalton Leme, um excelente profissional, conhece bastante. Vamos conhecer um pouquinho melhor o Dr. Dalton Leme? Vamos lá, o Dr. Dalton Leme é certificado pela Faculdade Hélio Afonso, do Rio de Janeiro, da Universidade Newton Paiva, de Minas Gerais, acupunturista pela EOMA, em São Paulo, ozonoterapeuta pela Nepulga de São Paulo, terapeuta ortomolecular, iridólogo há 22 anos. Quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho do Dr. Dalton, tem aí o site dele, né? terapeutadaltonleme.com.br. Você acessando lá, você pode inclusive, né, marcar consulta se quiserem também, né? Então, vamos deixar aí a cargo do Dr. Dalton Leme, ele vai falar um pouquinho para nós sobre como que podemos ter uma melhora nos nossos rins, o que, que tem causado esses problemas e como que uma água de qualidade pode ajudar. Doutor Dalton, boa noite, seja bem-vindo aí à nossa live, fique à vontade, é com o senhor agora. Obrigado, Paulo. Obrigado a todos aqui pela presença, né? E o esforço que vocês fizeram de reunir tantas pessoas para essa live, né? Isso é de vital importância, porque sem esse essa cooperação mútua aí, né? Essa live não aconteceria, né? Então vamos lá. Qual que é a importância da água para o bom funcionamento renal, né? Você é do tipo daquelas pessoas que têm muita dificuldade de beber água? Sabe que eu acabo escutando muito em consultório as pessoas às vezes dizendo: Ah, mas eu não gosto de beber água, eu tomo suco, tomo refrigerante. Será que isso vai ser de valia para preservar a saúde do seu rim? Beber água, eu falo que é uma questão, não é uma questão de opção, é uma decisão. Porque quando você entende a interação que a água tem em todo o funcionalismo do seu organismo, você vê que realmente eu gostando de água ou não gostando de água, eu deveria estar me hidratando muito bem durante o dia. E aí, né, entra aquela questão, né? No calor, às vezes a pessoa consegue tomar um pouco mais de água, né? E no frio, será que você bebe água? Você precisa tanto da água no calor como no frio. E beber água, ela é crucial para manter a saúde renal. Prevenir complicações que você pode evitar que aconteça futuramente. E isso está ligado ao que, por exemplo? A desidratação, a formação de pedra nos rins, a insuficiência renal e muitas outras coisas que nós vamos citar aqui. Sabemos que a maior parte das pessoas sabe que é recomendado que as pessoas bebam pelo menos 8 copos de água por dia. Eu diria que não tem uma quantidade específica, porque vai depender da massa corpórea de cada um. Quanto você tem de altura, quanto que você pesa, né? Então, a melhor coisa a se fazer, vocês vão aprender aqui algumas dicas para saber quando nós estamos bem hidratados ou não. Então, quer dizer, aquelas que não tomam pelo menos 8 copos de água ia causar grande diferença no organismo, né? Mas aquelas que já têm o hábito de tomar, pode ir melhorando. Analise bem a sua massa corpórea, a sua altura, né? E o ideal chegaria em torno de 35 a 40 ml por quilo. Então, você vai fazer uma continha lá. Se você pesa 70 quilos, 7 vezes 4, 28. Terapeuticamente falando, você deveria estar tomando 2 litros e 800, pelo menos, de água por dia. Já chegou ao absurdo de eu encontrar pessoas que passam no consultório, né? Ali que vieram para realizar suas consultas. Quando você pergunta o quanto que a pessoa toma de água, ela chega a falar que ela não toma água. Tem pessoas que substituem a água pelo refrigerante. Olha que maldade para o seu organismo. Então, a quantidade adequada de água por dia vai ajudar os rins a funcionarem adequadamente. Não é isso que você quer para a sua vida? Se você não beber água o suficiente, os rins, eles vão trabalhar com grande dificuldade. Você já viu aquela história que, de repente, você tem uma máquina e por você não dar boa manutenção, não trocar o óleo, se ela é refrigerada a água, você colocar aquela água,
aquela máquina ela trabalha forçando. E se ela fosse durar 10 anos, talvez ela dure 4, 5. Então, quando você não bebe água suficiente, podemos comparar que você está sendo um mau usuário da máquina que você tem, que te foi presenteada por Deus de uma forma milagrosa, né? Mesmo com toda a imperfeição que a humanidade tem, nós podemos dizer que o funcionamento do ser humano é quase que perfeito. E se você não bebe água suficiente, os rins ele vai ter mais dificuldade de filtrar a urina. E isso vai fazer com que as substâncias tóxicas que circulam no seu organismo, elas não consigam ser excretadas totalmente como deveriam. O acúmulo daquelas substâncias ali vai gerar problema, tá? Além disso, quando nós estamos desidratados, o corpo ele tende a reter mais água. Olha que coisa interessante. Você está desidratado, o seu corpo tende a reter mais água, o que pode levar à retenção de líquidos. E uma coisa muito comum que acontece é a pressão arterial, alteração na pressão arterial. Então, isso mostra o quê? Que o rim tem uma íntima relação com os problemas de pressão arterial, que leva depois ao agravamento, levando a outras doenças cardíacas e assim por diante, né? Sem dizer aí, né, que hoje é muito comum você ver as pessoas reclamando de acúmulos de litíase, pedra nos rins, né? Beber água ajuda a prevenir a formação das pedras nos rins. E quem teve uma crise de cólica renal não vai querer ter de novo, não, né? Então, aqui nós estamos falando sobre uma prevenção. Como que você pode começar a cuidar bem muito melhor do bem que lhe foi confiado, que é esse órgão maravilhoso que é o rim, tá? Quando você tem uma baixa ingestão de água, vocês já perceberam como que a urina fica concentrada e as substâncias que formam a pedra nos rins, ela tem a maior chance de se juntar. Quando a urina fica concentrada, normalmente ela tem como que uma cristalização. Vocês já chegaram a ver aquelas pessoas e falar assim, não, eu não estou com pedra nos rins, eu estou com areia nos rins. Olha aí, a pessoa talvez não pare para analisar que ela está a caminho de ter cálculos renais, né? Então, se você toma pouca água, a urina fica concentrada e as substâncias que, no caso, essa calcificação, essa arenosidade, ela vai acabar formando, tendo a maior possibilidade de se juntar e cristalizar, formando ali os cálculos renais. Se nós pararmos para analisar, imagine seu carro. Seu carro ele tem o filtro de óleo, ele tem o filtro de combustível, que se você rodar muito tempo sem cuidar na qualidade do combustível e a troca efetiva de óleo, você vai ter problema com outras partes, outros funcionamentos do seu veículo. Vamos dizer que nós somos uma máquina humana perfeita. Os rins desempenham um papel fundamental na manutenção da saúde e o equilíbrio do organismo, né? Como nós estávamos vendo, né? Retenção de líquido, problemas ligados à hipertensão arterial, né? Você começa a ter uma dificuldade circulatória, tá? Então, eles são responsáveis por várias funções. Nós podemos citar algumas aqui, né? Por exemplo, a filtração do sangue. Os rins filtram o seu sangue. E essa filtragem está removendo o quê? Resíduos metabólicos, excessos de sais, substâncias tóxicas, que, caso contrário, não fosse filtrado, ia causar grande dano para o seu organismo. Outro ponto, regula o equilíbrio de fluidos e eletrólitos. Então, os rins ajudam ao equilíbrio, no caso da pressão sanguínea, conforme eu falei, que está ligado ao equilíbrio de líquidos e eletrólitos, tá? Então, a pressão sanguínea adequada depende de um bom funcionamento renal. E o bom funcionamento renal, ele vai depender do quanto você está tomando de água. E sem dizer que nós vamos falar depois, a regulação, o equilíbrio do ácido base.
Os rins mantêm o equilíbrio do ácido base do corpo, ajudando a regular o pH do seu sangue. Produção de hormônios. Os rins, eles produzem vários hormônios importantes, incluindo a eritropoetina, que estimula a produção de glóbulos vermelhos. Você viu quando as pessoas estão com uma baixa de glóbulos vermelhos, às vezes ela vai fazer uma cirurgia, precisa se fazer um tratamento. Então, a produção de hormônios também está relacionado com o funcionamento renal. Então, a eritropoetina é uma, né? Produz os glóbulos vermelhos. A renina, que regula a pressão arterial, o calcitriol, que ajuda a manter os níveis adequados de cálcio no corpo. Às vezes você toma cálcio lá, ó, mas aonde você deveria estar cuidando para que houvesse uma boa função do cálcio no seu organismo, passa despercebido porque não gosta de tomar água, né? Não lembro de tomar água, coisas desse tipo aí. Então, também a eliminação de grandes resíduos, né? Resíduos metabólicos, incluindo a ureia, a creatinina, o ácido úrico. Olha quantos problemas você estaria evitando se você estivesse cuidando do seu rim. Então, tudo isso é fatores que você está sendo agraciado hoje para que você tenha um alerta com respeito ao como você deveria estar tratando esse órgão tão importante. Quais os primeiros sintomas de problema dos rins? Todo mundo liga logo primeiro, cólica renal, né? Você sabia que a infecção urinária, ardor para urinar, dor na lombar associada à febre, urina com mau cheiro ou turva, dificuldade de urinar ou sentir vontade de urinar muitas vezes ao dia. Algumas pessoas com mau funcionamento do rim, ela começa a desenvolver uma palidez, fraqueza, falta de energia. Então nós estamos falando só de alguns sinais aí, né? Agora, como que você vai saber se você está tomando o tanto de água adequado? Eu vou citar aqui somente 7 sinais, que nós não temos assim muito tempo, né? Então eu vou citar 7 sinais. Dor de cabeça e tontura. Vocês já perceberam que a maior parte das pessoas, quando ela tem enxaqueca, dor de cabeça e tontura, quando ela começa a usar o projeto da Timol, que é uma água, é uma água magnetizada, né? Então ela tem aquela quebra dos clusters, ela se torna uma água mais leve, e a pessoa fala: puxa, eu sofri tantos anos de dor de cabeça, quando eu comecei a tomar essa água, a minha dor de cabeça desapareceu. Por quê? Porque, além de talvez ela não tomasse o suficiente de água, ainda ela tomava uma água que suas células não conseguia absorver totalmente a água que ela tomava. Então, daí surgiu o quê? Dor de cabeça, tontura. Já viram aquelas pessoas que a urina está muito escura, turva, né? Às vezes, até você vê algumas esposas e algumas mães reclamando, né? Que o homem, por urinar em pé, respinga a urina no vaso às vezes, e essa urina turva amarelada marca tudo o vaso sanitário. Pouca água, tá? Suor com muito odor, odor muito forte. Normalmente é falta de água também. Outro detalhe, já perceberam muitas pessoas que começam a usar o projeto da Timol, logo elas estão se livrando da prisão de ventre, que é algo que afeta a maior parte da população hoje. Irritabilidade, cansaço, cãibra, secura na boca. Ai, parece que eu vivo com a boca seca, mas quanto que tu toma de água? Sabe aquela pele escamosa, aquela pele escamada, que principalmente na parte inferior da perna, na canela ali, né? Às vezes a gente brinca, fala que parece a pele de canela de galinha, né? Tudo trincadinha, né? Quanto tu tá tomando de água? Então percebam que a função de você ter um bom desempenho com a sua durabilidade renal vai depender de você. E você pode aprender poucos minutos aqui de palestra, você está aprendendo o quê? Que
você cuidar bem do seu rim, em primeiro lugar está a questão de você hidratá-lo bem. Até eu gostaria de compartilhar com vocês aqui, ó, uma imagem. Eu não sei se eu estou como co-anfitrião, mas se eu não tiver, a gente já vê já. Eu vou compartilhar uma imagem aqui para que vocês possam ver como que vocês podem estar atentos na questão da... Deixa eu só abrir. Na questão da quantidade de água que você toma. Vou compartilhar a tela aqui. Muito bem. Aqui a gente está vendo um gráficozinho que vai ajudar você a entender melhor. Qual que é o melhor controle para saber se eu estou tomando a quantidade adequada de água ou não? Esse gráfico está mostrando aqui, ó. Se você olhar logo aqui adiante, ó, olha, você está hidratado. Sabe quando você solta aquela urina que praticamente ela está branquinha, clarinha, levemente amarelada, ainda ela está dentro do poder de hidratação. Até aqui, ó, ainda você está tomando a quantidade adequada de água. Agora, como que eu sei quando eu estou pouco hidratado? Olha aqui, ó. Você já viu sua urina sair dessa cor? Você está pouco hidratado. E depois, essa pouca hidratação, ela vai se agravando ainda, ó. Quando você fica com a urina um pouco mais escura e ela vai se transformando em mais escura ainda. Você tem hábito de olhar no vaso quando você faz xixi para ver como é que está a tua urina? Deveria, porque a falta de água vai fazer até a sua urina ser mal cheirosa, de tão espessa e grossa que ela acaba saindo. Então, tudo isso é sinal de que você pode estar fazendo um controle sim. Aqui, ó, nessa parte onde está essa chave em vermelho aqui, ó quando você está desidratado já. E aqui, absurdamente, a pessoa já deve ter desenvolvido muitos problemas renais quando está chegando nesse ponto aqui, ó. Ó, ela saiu de ocre e foi para uma cor mais escura ainda. Você tem olhado a sua urina, como é que ela anda? Como é que anda o seu rim? Sabe aquela dor nas costas, na baixa lombar aqui, que as pessoas só assemelham isso com um problema na coluna? Existe um mal que se chama lumbago. A medicina tradicional chinesa, ela mostra que isso é uma dor de rim que se aloja na fossa lombar. E eu já cansei de pegar pessoas que juravam que estava com problema na coluna. Quando você foi ver, o rim daquela pessoa estava deploravelmente todo congestionado. E aí, quando você acaba melhorando a função renal, melhorando a hidratação, aquela pessoa para de ter aquele incômodo, sabe? Quando você fica muito em pé, aquela dor nas costas, que você tem que ficar mudando de posição. Não estou dizendo que todo problema está ligado a isso, mas essa questão do lumbago está ligado a essa questão que eu estou esboçando para vocês. Muito bem. Se fotografaram isso aí, é importante para você ir dando uma olhadinha na cor da sua urina, tá? Porque isso vai fazer grande diferença na sua vida, tá? E visto que nós somos feitos para longa-metragem, longa duração, né? Então é bom a gente cuidando bem para não estar enfrentando todos esses excessos de efeitos ruins que nós estamos citando aqui, tá bom? Eu vou compartilhar com vocês, como eu compartilho sempre, o meu site aqui, para que vocês possam conhecer mais sobre o meu trabalho e, e aqueles que quiserem talvez se aprofundar mais, fazer uma consulta, também estaremos à disposição, tá bom? Vou compartilhar aqui rapidinho com vocês. Aqui, ó. Esse é meu site, tá? Terapeuta Dalton Leme. Está terapeuta online porque eu atendo pessoas do Brasil inteiro, né? Inclusive, até que pela Timol, muitas pessoas me procuraram
algumas trataram, outras estão em tratamento, né? Então, não importa a localidade, que as consultas são feitas mediante o aplicativo Zoom, né? E aí é passado todo o tratamento e as orientações necessárias. Então, agora nós daremos continuidade na nossa parte aqui, né? Que aqui eu estou contando, pelo menos no meu cronômetro aqui, deu meus 20 minutos, né? Então, agora vamos procurar manter para a reunião não ficar cansativa para vocês. Foi um imenso prazer estar falando sobre esse assunto, né? E depois nós vamos ver mais coisas relacionadas a isso. Continue por aí, não sai daí não. Tudo bem. Eu só descompartilhar para nós, doutor Dalton. Compartilhe. Ah, beleza. Obrigado. Obrigado, doutor Dalton. Ó, excelente, né? Palestra aí. Entendemos a importância da água. A gente vai até agora conversar com uma pessoa que provavelmente a urina dele estava meio amarelada, né? Vamos chamar aqui o Manuel Fernandes. Deixa eu aqui adicionar aos destaques aqui. Manuel. Pode ativar seu áudio aí, por favor, Manuel. Conseguiu aí? Aí. Boa noite, senhor Fernandes. Muito obrigado aí por atender aí ó, o nosso convite para essa entrevista breve aqui. Diga para nós aí, como que era a sua urina? Você tinha problema de rim, você comentou comigo. Como que era a sua vida antes de você conhecer o projeto da Timol? Vou tentar resumir aqui o histórico, né? Em 2007, 2008, eu morava em Anápolis, né? E aí eu comecei a sentir dores, principalmente na questão de urina. E aí eu não sabia o que era. E a urina era bem escura. Ô Paulo, não sei se é só para mim, mas o som dele está picotando. Você consegue falar mais perto um pouquinho, Manuel, do microfone? Era bem aí. Eu acho que é por causa do ventilador. Ah, Melhorou? sim, melhorou bastante. Agora tá. Obrigado. Era o ventilador. Aí o que que aconteceu? Eu fui fazer um exame e na época o urologista, eu lembro, doutor Antônio de Pádua até, e ele fiz os exames lá e ele disse que eu estava com duas pedras nos rins e elas estavam causando essa desconforto. Só que tinha um problema, eu não tomava água. Eu não tomava água. Eu me lembro, né? E eu trabalhava muito, eu trabalhava na metalúrgica, né? Aquela vida corrida, aquele corre-corre. E no ano, no final de 2007 para 2008, eu comecei a passar mal. Comecei eu nem andava, eu me arrastava, até o ponto de eu urinar sangue. Quando, quando eu cheguei nesse limite, aí eu desesperei. Conversei com o meu gestor e pedi, aí, falei para ele que eu tinha que tomar uma providência. Aí eu fui no médico novamente e ele indicou que eu fizesse essa cirurgia, a laser. Era mais rápida, né? E que particular, porque pelo SUS, né, demora bastante. Fiz a cirurgia, graças a Deus, fiz a cirurgia. Consegui os recursos e fiz a cirurgia. Só que o doutor disse uma coisa curiosa para mim. Esse doutor disse, e um outro aqui em Imperatriz também disse, onde eu estou atualmente. Ele disse assim: olha, você tem predisposição para cálculos renais. Ou seja, você vai ter cálculos renais a sua vida inteira. Eu digo, pronto, agora eu fiz a cirurgia, 8 meses depois eu estava com cálculo renal de novo. Ainda morando aí em Anápolis. Fui 2 vezes para a emergência da Santa Casa. Uma vez a gente chegou em casa, a minha esposa que estava sentindo aquela dor característica, né? Isso depois da cirurgia, que eu já tinha feito a cirurgia. Aí eu fui lá, aí eu falei assim: a gente vai lá na emergência rapidinho, eles passam o Buscopan e eles vão embora. Passei 4 dias no hospital. Problemas de mim. 4 dias. E aí, isso foi rodando, eu não conhecia Timon até então, né? Beleza. Aí quando foi em 2019, nós viemos aqui para Imperatriz. Em 2020 para 2021, Deus colocou a sua digníssima esposa na nossa vida. De novo, né? A Luciana.
e ofereceu o projeto para a gente. Eu, de cara, não acreditei muito, não, né? A minha esposa, ela acreditou. E nós adquirimos o projeto e quando eu cheguei aqui em Imperatriz, em setembro de 2019, até o final do ano, eu senti 2 crises do Paraná Emergência. Essas foram as últimas crises de rins que eu tive. Depois que eu passei a usar o projeto, eu nunca mais senti nenhuma pontada de cálculo, de dor, essas coisas. Eu fiz o exame depois e eu não tenho cálculos renais. Sabe? A predisposição que eu tinha, que os médicos disseram, porque eu fiz um exame aqui com outro médico, ele disse a mesma coisa que o médico aí de Anápolis, que eu iria ter sempre, não importasse o que eu fizesse. Só que o Celostimol, com o Pegar Mais, desmistificou essa situação. E até hoje, né, de 2021 para cá, eu nunca mais tive problema com rim. Hoje mesmo eu fui no médico fazer um check-up, né, fiz uns exames, e meus rins estão 100%. Então, Olha assim, só. Então, faz, fez sentido, fez toda a é, diferença, né, o uso, a hidratação correta, o uso correto da água magnetizada, tanto para mim quanto para minha esposa. Minha esposa é uma história à parte e é maravilhosa. é isso Parabéns. aí. Muito bom. Do que você se livrou, Emanuel? Ou da morte. Por fazer uma hidratação, né? Às vezes a gente fica nessa, igual você falou, no corre-corre do dia a dia, né? Até é difícil beber água, mas a água que a gente bebe da Timol é uma água leve, ela é gostosa de beber. A gente sente mais prazer ainda de beber, né? Aí a gente é estimulado a beber. E ela hidrata mais. É por isso que funciona, né? Só alguma curiosidade, doutor Dalton, por que eu cheguei a urinar sangue? Porque, Manuel, veja bem, os cálculos, você já viu o cálculo renal? Ele parece, você já viu aqueles Eu expeli um, carrapicho de eu já pasto, tive tudo cheio de desprazer. pontinha, Eu tá? já tive o desprazer de expelir um no canal da Então, urina quando ele para morrer. começa a deslocar, ele gera um sangramento ali, você entendeu? E se cai na ureter e vem para a uretra, então aí que o camarada vê, ó, a pimenta no olho mesmo, né? Aí que dói, né? Eu também já tive, gente, tá? Eu também já tive, eu sei o que que é isso aí. E também o meu caso é semelhante. Depois da Timol, tem 3 anos que nunca mais nem senti nenhuma pontada, nem nada. Graças a Deus, a Eu Timol, né? também tive, viu, Paulo? Eu É, também né? tive, eliminei todos praticamente, só ficou um que era grande no rim que eu tive que fazer uma cirurgia igual ele. Mas os outros limparam tudo. E desde então, graças a Deus e essa água maravilhosa, também não tive mais problema. É isso aí. Manel, muitíssimo obrigado pela sua entrevista. Com certeza vai ajudar muita gente que está aí assistindo, né? Que tem essa informação aí de que é água pré-disposição, que nunca vai ter jeito, né? Tá aí, né? Uma prova real que funciona, que você pode ficar livre de qualquer problema desse, desde que use direitinho a água, né? E seja uma água ionizada, magnetizada, né? Que é mais leve e com certeza traz benefícios. Obrigadão, Manuel. Doutor Daldo também, muito obrigado aí pela sua participação.